Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. Tem um hino, irmãos, que eu acho muito lindo, quando ele diz assim: Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, pois santo és meu Redentor, com sangue vem lavar meu ser e me torna qual Cristo é. Esse hino é muito impactante, sabe? O que Cristo veio fazer aqui é nos tornar semelhante a Ele através do sacrifício que Ele nos concedeu. E aqui eu vejo João Batista, irmãos. João não teve nenhuma experiência com o ministério de Jesus. Ele simplesmente diz aqui, através do Evangelho de João, que ele ouviu de Deus a quem era aquele que ele iria batizar, e antes de ter o contato, ele foi profeticamente inspirado para isso. Olha que coisa interessante que diz aqui, ó. Capítulo 1 de João, e o verso 20 diz assim, ó, ele diz que não é o Cristo, depois fala que não é o Elias, isso foi da lição de ontem, mas ele diz assim, rapaz, eu separei aqui esse texto, tá. João diz assim, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, João 1,27. Mais adiante ele fala aqui assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Só que no verso 32 ele diz assim, ó, João deu o seguinte testemunho, vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Olha que coisa interessante. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1 e o versos 32 ao verso 34. E agora, diante dessa revelação divina que João tem, ele tem a consciência de que aquele não era uma pessoa comum. Aquele, na verdade, era o Cordeiro de Deus. E ele disse com muita eficácia, assim, com muita, assim, enfatizou bastante, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. João, irmãos, naquela época, era como que um, entre aspas, Messias. É tanto que confundiram ele. Ele tinha vários seguidores, as pessoas muito seguiam, muito iam até ele, gostavam de lhe ouvir. André e João gostavam de ouvir também o próprio João evangelista, gostava de ouvir o João Batista. E o próprio testemunho que ele deu de quem ele era, eu sou a voz que clama, evidenciando Isaías capítulo 40. Então, assim, João ensinava muito, e o que ele ensinava mais era sobre o arrependimento, ou ele batizava em prol do arrependimento. Isso fazia com que as pessoas revissem muito dos seus conceitos naquela época até então. E uma coisa que me deixa muito, como é que eu posso dizer assim, muito honrado por Deus, porque ele envia Cristo unicamente, irmãos, com o propósito de morrer. Jesus não veio com nenhum outro propósito. Assim como João veio para ser o arauto de Cristo, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Esse foi o propósito do plano da redenção. E o autor da lição aqui deixou em 3 capítulos, né, em 3 livros, melhor dizendo. O Evangelho de Marcos, 10:45, ele declara que ele veio para dar a sua vida. Foi o propósito de Cristo. Em Romanos, Paulo declara para ele que ele veio no tempo certo, a fim de que assim pudesse nos salvar dos nossos pecados ao morrer por nossa causa. Paulo também enfatiza. E no final, Pedro. A primeira carta de Pedro 2,24, Pedro nos adverte assim, ó. Cristo carregou os nossos pecados a fim de que vivemos novidade de vida para a justiça. Nenhuma pessoa pode ter uma vida transformada senão pela vida de Cristo, pelo sacrifício a ser aceito. Por isso, Jesus fala para Nicodemos, importa nascer de novo. E aquele nascer de novo no grego quer dizer ser gerado novamente, ter uma nova natureza, ter uma nova filiação. E essa filiação é somente através de uma submissão e aceitação para com Cristo Jesus. Então eu entendo aqui, João Batista anunciou aquele cordeiro que foi morto lá em Gênesis 3, verso 15, quando fala que ele esmagaria a cabeça da serpente. Lembre-se que eu falei para vocês que na época passada um cordeiro foi morto.
Adão sacrificou um cordeiro e vestiu-se com aquela pele. Depois dessa situação, várias famílias ofereciam sacrifícios também do cordeiro que prefigurava Cristo que viria. Vem então o santuário. Se era feita a mesma coisa tanto no tabernáculo quanto depois no santuário terrestre, de fato, como se oficializou aquilo que foi dito por Deus em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar. E a habitação de Cristo no santuário era especificamente por a sua obra intercessória, intermediadora. Nenhuma pessoa pode ter Cristo no coração que não o aceite. Nós podemos ouvir a sua voz, mas recebê-lo graciosamente só quando nós o aceitamos completamente. Aqui eu encontro essa declaração de João, o Cordeiro de Deus, ou seja, a oferta de Deus, que é concedida para a salvação do mundo. E Cristo veio para esse propósito. Que Deus, portanto, lhe conscientize, irmãos, dessa dádiva tão maravilhosa que foi a vida de Cristo ao morrer em nosso lugar. E que eu e você aceitemos o seu sacrifício todos os dias. Ao sermos tentados a nos afastar dele, que recorramos mais que depressa ao seu santuário, como diz o texto de Hebreus, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a fim de que possamos encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Deus o abençoe e lhe conceda um bom dia em sua presença, em nome de Jesus. Oremos então. Obrigado, querido Pai, por ter nos concedido Cristo como nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que nos concede a passagem de volta para o lar celestial, aquele que morreu em nosso lugar, nos concedendo a eterna redenção. Ajuda-nos, ó Deus, a podermos aceitar esse sacrifício e assim podemos ter uma vida de inteireza contigo, Pai. Perdoa nossas faltas, concede-nos um dia com a tua paz e nos livra do poder do mal, Senhor. Te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.